Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, e eu estou iniciando hoje a live sobre o emagrecimento. Por que eu acho interessante realizar esse tipo de live? Primeiro, porque eu trabalho muito com a questão da psicoeducação. O que significa psicoeducação? Quanto mais o cliente sabe, conhece sobre a sua situação, mais poder ele tem. E se ele tiver bastante poder sobre o que está acontecendo com ele, sobre o organismo, ele tem mais chances de ter sucesso. Então veja bem, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Ansiedade. Muitas pessoas não sabem qual é a origem da ansiedade, mas a origem da ansiedade, ela vem lá das épocas em que o homem ainda vivia sendo ameaçado por várias criaturas, por outros bichos, como onça, tigre, dente de sabre. E a ansiedade, ela serve para quê? Para proteger a pessoa. Então, toda aquela sensação de que a pessoa tem quando sente ansiedade, de que ela vai ter um ataque do coração, que ela sente taquicardia, falta de ar, parece que ela vai morrer, na verdade, isso tudo é para proteger o corpo. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que você esteja na selva, ou numa floresta, e aí, de repente, o som fica bem tranquilo lá, você não escuta mais nada, e você vê um arbusto se mexendo. Nesse momento você pensa, caramba, pode ser uma onça, pode ser um tigre. E aí todo o teu corpo vai mudar para te proteger. O que vai acontecer? Primeiro, você vai receber uma dose enorme de adrenalina. Segundo, todos os seus vasos sanguíneos vão para os bíceps e tríceps, que são os músculos mais fortes do braço e da perna. Para quê? Para se você precisar subir uma árvore, correr, sei lá, tentar atacar o seu predador, a onça, seja lá o que for, você está bem mais forte. E aí, vamos pensar, entra a adrenalina, o coração bate muito forte, você começa a respirar de forma ofegante, porque você está com pouco oxigênio, quer dizer, a sua oxigenação começa a ficar baixa, até porque todo o oxigênio foi para os braços e para as pernas. Sente tontura. Por que a tontura? Porque você começa a ter pouca oxigenação no cérebro. Algumas pessoas ficam enjoadas porque parte do sangue sai do estômago e o estômago começa a ficar bem mais lento, o metabolismo fica mais lento em relação ao estômago. Então, toda essa sensação de, digamos assim, de infarto, na verdade é a crise de ansiedade. E nesse momento, a crise de ansiedade pode te ajudar a fugir de uma onça, de um tigre. Porém, se você estiver, por exemplo, diante da pessoa que você ama, aí você tem uma crise de ansiedade, você está entrando num elevador e tem medo que o elevador pare, e você tem crise de ansiedade. Nesse momento, é o teu organismo, o teu corpo antigo, reagindo ao século XXI. Tá? E por que eu acho importante vocês entenderem isso? Porque muitas coisas que acontecem conosco hoje, em relação ao emagrecimento, ele é derivado, inclusive, da questão do fato de que nosso organismo não foi preparado para a vida do século XXI. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quanto mais vocês entenderem tudo isso que se passa dentro da gente, mais fácil, mais rápido a gente vai emagrecer. E não é só isso. A gente também tem várias outras questões. Quando a gente fala sobre emagrecimento, aí a gente ouve uma porrada de dieta que tem por aí. Qual é a ideia que a gente tem? Todo mundo é igual. Então, você pode fazer a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do low carb, a dieta do jejum intermitente. E aí o que acontece? Com algumas pessoas funciona essa dieta, com outras não. E por que isso acontece? Porque a gente não pode ignorar que cada ser humano é um ser humano completamente diferente. Então, por exemplo, a dieta da sopa, onde todo mundo vai tomar sopa o tempo todo, vai substituir tudo quanto é alimentação por sopa. Isso exige que você carregue vários potes onde quer que você vá. Como é que uma mulher independente, executiva, que sai de manhã cedo, trabalha na empresa, visita um cliente e tudo mais, depois pega filho na escola, vai conseguir manter uma dieta dessa? Então você está ignorando o aspecto do cotidiano da pessoa, que cada um de nós tem um cotidiano diferente. Você está ignorando o aspecto da personalidade da pessoa, porque, por exemplo, vai que eu como porque eu estou mais ansioso. Tem gente que come porque fica feliz. Tem gente que come porque está entediado.
está ansioso, está deprimido. Então, você não pode ignorar todos esses aspectos. Você tem a questão também da força de vontade, do auto-boicote, tem muita questão emocional. Cada ser humano é um ser humano e você não pode se basear, por exemplo, numa dieta, uma coisa, ignorando isso tudo. Por isso que a ideia aqui é criar um programa para cada um de vocês, para cada pessoa. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês entendam o que significa essa questão do organismo, da dieta. Por que que hoje em dia tem muito obeso? Por que que a gente, quando está gordo, sente mais apetite? Quais são as maiores dificuldades dentro de uma dieta? E deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu estou lendo aqui tudo que vocês estão me mandando, tá bom? E eu tenho como estar respondendo vocês. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta para fazer ao longo da live, vocês podem estar fazendo, que eu estou olhando aqui e vou respondendo vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o estilo de vida que a gente tem e o estilo de vida que o ser humano foi criado para ter. Na verdade, o estilo de vida que a gente tem hoje, no século XXI, não é exatamente o estilo de vida que a gente deveria ter. Estou vendo aqui que a iluminação está muito forte aqui, né? Mas enfim, aqui o desenho aqui é dos homens das cavernas. É até bom ver que a próxima eu não vou deixar tão forte assim, né? Que normalmente eu passo os slides pelo Google Meet. Então vamos lá. Primeiro, só para vocês entenderem a questão, como é que viviam os nossos ancestrais? Como é que era a alimentação deles? Então veja bem, você não tinha lá o iFood pedra, você não pegava lá o seu cornofone e pedia o iFood pedra, igual o iPedra, né? Digamos, igual os Flintstones. Não tinha nada disso. Você não ia numa casa, por exemplo, num restaurante e pedia lá, me dê um hambúrguer de brontossauro, né? Como a gente tinha, até porque, né, como vocês sabem, os dinossauros não coexistiram com os seres humanos. Mas é outra história. O que eu quero dizer é que não havia essa fartura que havia hoje. Como é que viviam os nossos ancestrais? Primeiro, era comum e era normal que se passassem dias sem comer. Então, às vezes estava frio, às vezes você não encontrava caça, então era comum que você passasse longos períodos sem comer. Tudo bem, um dia caçava e matava um mamute, você ia lá e comia o mamute e tudo mais, mas depois que você comia aquele mamute, você precisava caçar, sair. Muitas vezes os homens saíam por dias para procurar alimentação, e por dias se comia muito pouco ou nada. Então, veja bem, o nosso organismo, o organismo humano, foi preparado para comer pouco ou quase nada. Cris, eu sei que não está dando para enxergar, eu devia ter feito uma imagem menos branca. Eu usei a branca, né? Só para você ver, essa aqui, por exemplo, está dando para ver bem melhor porque está escura. Na próxima, eu vou deixar a imagem um pouquinho mais clara. Mas olha só, se vocês quiserem, eu mando esse material para vocês também, tá? É só vocês me falarem. Mas então vamos lá. Então, segunda coisa, não havia uma variedade de comidas. Você só comia carboidrato na época das cavernas quando você tinha, por exemplo, frutas. Quando você comia um carboidrato de frutas e até da proteína. Vou fazer o seguinte, vou ver se desligando a luz do teto melhora aqui a apresentação. Só um instantinho. Bom, é assim mesmo, né? A apresentação ao vivo é assim mesmo. Bom, mas eu acho que melhorou. Eu acho que apagando a luz da sala, melhorou um pouco. Deixa eu voltar aqui o slide, tá? Enfim, fica para as videocassetadas aquele pequeno, né? Mas então, voltando, né? Você tinha uma refeição, quando você tinha uma comida armazenada, qual era o normal do ser humano? Era ter uma refeição por dia. Esse era o normal, entendeu? E aí, o que começou a acontecer? Com uma refeição por dia, isso quando tinha, você comia de repente pouco, racionalizava, até porque sempre se viveu em famílias. Né? E qual era o objetivo de comer naquela época? Era se manter vivo. Esse era o grande objetivo de comer, se manter vivo.
Agora vamos contrastar com a realidade que a gente tem hoje em dia em relação à comida. Como é que é a reação, né, nossa com a comida hoje? Primeiro, hoje em dia a gente não tem qualquer esforço para conseguir comida. Tá? Olha, quando eu estou falando isso, gente, eu estou me referindo, é claro que eu não estou me referindo às pessoas que passam fome na África, ou eu não estou me referindo às pessoas de poucas condições, eu estou me referindo às pessoas que têm condições de se alimentar, né? Aquelas pessoas que têm condições de comprar comida para o seu dia a dia. Então, veja bem, hoje em dia, uma família normal, né, de classe média baixa, ela tem pelo menos 3 refeições por dia. Pelo menos, no mínimo. O que significa isso, gente? Significa, tá? Quando eu falo que a gente tem 3 refeições por dia, pelo menos, que hoje em dia a gente proporcionalmente já come muito mais do que se comiam os nossos ancestrais. E outra coisa, além das 3 refeições por dia, né, que é o café da manhã, almoço e janta, normais, muitas vezes a gente tem outras refeições durante o dia a dia, o lanchinho, a ceia, o cafezinho com bolinho. Então, hoje em dia a gente come muito mais. Ou seja, a nossa espécie, o ser humano, nunca comeu tanto. Nós nunca comemos tanto. E tem a questão que hoje em dia você chega, clica, o iFood te traz o que você quiser para comer. Veja bem, você vai no hortifruti, você tem uma variedade enorme de frutas. Isso é muito novo. Gente, era comum, por exemplo, você viver numa área onde só tinha 1 ou 2 tipos de fruta. Eu estou falando um pouquinho antes da agricultura, tá? Um pouco antes. Quando a gente começou a fazer agricultura, a gente começou a ter uma variedade maior de vegetais, de frutas, né? Mas antes da criação da agricultura, e quando eu digo antes, gente, a gente viveu aproximadamente 200 mil anos sem agricultura. 200 mil anos vivendo da caça, isso é muito tempo. Tá? Então, era muito comum que a gente tivesse um tipo de carne, um tipo de fruta e pronto. Hoje você vai no hortifruti, você pode levar melancia, morango, você leva vários tipos de frutas de lugares diferentes do mundo. Então, a gente tem uma fartura. E aí, o que acontece? Nossa forma de comer mudou. Hoje, nós temos outros aspectos que estão mudando o nosso corpo e que o corpo humano ainda não está acostumado. Eu sei que pra gente, né, parece que 100 anos é muita coisa. Mas pro nosso organismo, 100 anos não é nada. Gente, pega a existência do homem, que são 300 mil anos. Desses 300 mil anos, pega aqui, nos últimos 100 anos é que a gente tem se alimentado de forma bem diferente. Né? O que eu digo bem diferente? Por exemplo, vamos lá, algumas mudanças drásticas para o nosso organismo. Primeiro, a quantidade de açúcar que um corpo humano metaboliza, tá, é muito pequena. Só para vocês terem uma ideia, uma lata de Coca-Cola de 300 ml, já tem o triplo de quantidade de açúcar que o nosso organismo humano consegue metabolizar ao longo de um dia. Tá? Isso por quê? Porque o nosso corpo humano foi preparado para a gente se alimentar daquele jeito. Hoje a gente mudou muito. Então, primeiro, a gente come muito açúcar. E o açúcar, gente, vicia. Sabe aquela vontade maluca e louca que você tem de comer um doce? É porque você está viciado. O açúcar libera dopamina. A dopamina dá uma sensação de satisfação, de alegria. Então, o que acontece? Você estamos viciados em uma série de comidas que não fazem bem para o nosso organismo. Tá? Inclusive, ao longo do programa eu vou explicar o que são ultraprocessados. Só para vocês terem uma ideia, ultraprocessados são alimentos que hoje passam por um processo de industrialização tão grande que não tem mais nenhum valor nutricional. Não tem nada. A gente só come porque é gostoso. Vamos lá, alguns dos alimentos ultraprocessados, alguns dos biscoitos que a gente come, a salsicha, enfim. Né? Depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas só para sair, nós temos a questão do carboidrato. Tá? O carboidrato, qual é o problema do carboidrato? O carboidrato é bom, ele gera energia. Só que a questão do carboidrato, né, qual é a questão do carboidrato? Primeiro, o carboidrato ele aumenta o apetite.
e aumenta muito o apetite, já vou te explicar por quê. E além disso, o carboidrato que a gente come hoje em dia não é mais o mesmo carboidrato que se comia antigamente. Vamos lá, onde é que a gente pega um bom carboidrato? Na batata doce, no aipim a gente pega um bom carboidrato, na chia. Agora, onde é que a gente come carboidrato hoje em dia? Na farinha, no pão francês. Então, esses tipos de carboidratos são o que a gente chama de carboidratos processados. Esses carboidratos processados são carboidratos que o corpo não está preparado para digerir. E eu vou te explicar o que acontece com o nosso corpo quando a gente come esses carboidratos. Né? Bom, a gente tem a facilidade de digitar comida, né? E aí o que acontece? A comida, ela não é mais para alimentar a fome. A gente não come porque está com fome. A gente come porque é gostoso. Porque, vamos lá, gente, quem é que come sorvete porque está com fome? A gente come sorvete porque é gostoso. Quem é que vai na Lecador, não estou ganhando nada da Lecador por isso, mas quem é que vai na Lecador, compra uma torta de morango e come porque está com fome? A gente come a torta de morango porque é gostosa. Então, hoje em dia, a gente come algumas coisas não para se saciar, mas para sentir prazer. E é aquela coisa, se é simplesmente para sentir prazer, a gente vai comendo e não tem mais limite. Então, enfim, nós nos tornamos seres que comemos por entretenimento. Então a gente come, por quê? Sei lá, a gente vai ver um filme, vamos comer uma batata frita, vamos comer uma pipoca, vamos tomar um refrigerante. Então a gente acaba comendo, por quê? Porque está se divertindo. Né? Sim, né? A Mel Lila, né, comentou que aí a gente gera gordura imediata. E aí, bom, os carboidratos, né? Primeiro, quanto mais carboidrato a gente gera no corpo, mais insulina a gente vai precisar também. O corpo produz cada vez mais insulina. Agora veja bem, aquela perspectiva, o corpo não está acostumado com isso. E é por isso que hoje em dia a gente tem muitas pessoas com diabetes. Aí a gente fala assim, a diabetes é genética. Por que a diabetes é genética? Deixa eu explicar o que está acontecendo. Não é que a diabetes seja genética ou não. A questão é que o nosso organismo, o organismo das pessoas, a maioria das pessoas, não está adaptada ao tipo de vida moderna, onde se come muito açúcar, muito doce, muito carboidrato. Não está. Pão, essas coisas, isso são alimentos que o homem inventou, não são alimentos normais que a gente come. Então o que acontece? A maioria das pessoas, o corpo não está preparado. Algumas, o corpo já se adaptou. Então o que acontece? O que é o genético, na verdade? O genético é o corpo não estar preparado, que seria normal, para uma quantidade tão grande de açúcar e carboidratos que a gente come hoje em dia. Carboidrato, gente, é importante, é uma fonte de energia, óbvio que é, só que o carboidrato que a gente come hoje não é mais um carboidrato muito bom. Tá? E aí o que acontece? Por que o carboidrato hoje em dia ajuda a emagrecer? Primeiro porque é o seguinte, se você ingere carboidrato, o que o teu corpo faz? Produz muita insulina para poder quebrar a glicose do corpo. Muita insulina. Só que o que acontece? O carboidrato, ele é digerido rapidamente. Ele se quebra rapidamente, é absorvido rapidamente. Flupt. Aí o que acontece? Como aquele carboidrato que gerou muita energia, já foi absorvido, e o teu corpo ainda está cheio de insulina, a insulina fica, cara, manda mais comida, porque já acabou. E aí o que acontece? O fato de você ter comido carboidrato processado vai fazer com que você abra o apetite. Por exemplo, quem já foi no McDonald's comendo um hambúrguer e saiu de lá com fome? Querendo mais uma batata frita, mais um sorvete, mais um sangue, ou seja lá o que for. Porque o hambúrguer do McDonald's, ainda mais se você estiver com fome, ele não vai saciar sua fome, ele vai gerar mais apetite. E é isso que o carboidrato faz, que ele é digerido rapidamente. Primeiro, olha só, ele tem um valor calórico gigantesco, é digerido rapidamente e vai abrir o teu apetite. Então, poxa, né? É a combinação, digamos assim, do capeta, né? Aí, vamos lá, eu espero que vocês consigam ver o gráfico que eu vou mostrar aqui, tá? Esse gráfico aqui seria legal que vocês vissem. Se vocês não estiverem conseguindo ver o gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês, é só vocês me pedirem. Preferir as girafas, né? Por isso que eu nunca gostei de comer lá, né? O Durandal comentou. Aqui, gente, tem um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo, porque seria muito legal que vocês vissem.
Eu acho até que eu vou reapresentar essa live com uns slides mais escuros. Mas vamos lá. O que acontece? Aqui eu estou falando da grelina. O que é a grelina? A grelina, gente, é o hormônio que gera a fome. Aí entra a questão muito bacana. A grelina, ela não é, digamos assim, um hormônio que gera a fome porque você está precisando de comida, porque você está precisando de alimento. Não, a grelina, ela vai se acostumar com os momentos do dia em que você costuma comer e ela vai... E o corpo vai jogar, o seu hipotálamo vai jogar a grelina no teu corpo para que você tenha apetite, tá? A grelina, ela vem do intestino. Então vamos lá, né? Deixa eu ver se eu consigo, se dá para vocês verem assim, colocando a mão aqui, se vocês conseguem ver melhor. Mas, enfim, no gráfico aqui, que no final a iluminação ficou bem estourada, qual é o momento em que você tem menos grelina? Sabe qual é o momento que menos grelina a gente tem? Que é o hormônio que gera fome? Na hora que a gente acorda. Normalmente, a maioria das pessoas acorda sem fome. Mas à medida que vai escovando os dentes, vai se levantando, vai ficando com fome. Tá? O que significa isso? Significa o seguinte, a grelina é menor no momento em que você passou a maior parte do tempo sem comer nada. E aí a grelina ela vai aumentar à medida que o dia vai passando, para você comer o café da manhã. Aí o que acontece depois? Você toma o café da manhã, a grelina desce. E aí ela vai se mantendo estável até que vai chegando a hora do almoço. Quando chega a hora do almoço, a grelina vai subindo de novo. O gráfico da grelina vai subindo. E aí o que acontece? Você come o almoço, ela desce de novo e assim por diante. Se você estiver acostumado a fazer várias refeições ao longo do dia, você vai ter mais hormônio que estimula o apetite. Só que agora entra uma questão, tá? Se você chegar na hora do almoço com a grelina lá em cima, ou seja, morrendo de fome, morrendo de apetite, isso não significa que você não esteja saciado, quer dizer que você não esteja cheio. A grelina, ela vem independente de você precisar ou não de alimento, tá? Porque ela vai começar a funcionar como ciclos. Aí agora entra a questão do segredo, né? Se você chegar na hora do almoço e não comer, o que vai acontecer se você não comer? A grelina vai diminuir, mesmo você não tendo comido. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso. Vocês já estiveram, por exemplo, na hora do almoço, mas, sei lá, estavam no meio de um trabalho, estavam no meio de uma coisa, estavam pintando a casa, sei lá, e por algum motivo vocês não podiam almoçar. Aí o que acontece? A fome passa. E mais um tempo depois, vocês não sentem fome alguma. Por que vocês não sentem fome nenhuma? Porque a grelina, ela desce, se você se alimentando ou não, o hormônio da fome vai diminuir e você não vai ter mais apetite. E aí entra uma coisa muito interessante para a gente entender, que são os dois hormônios, tá, que a gente precisa conhecer, que são a leptina e a grelina. Tá? O que é a leptina? Leptina é o hormônio que gera a saciedade. Então, você está comendo e de repente você se sente satisfeito, o que acontece? Teu corpo começa a liberar leptina. Agora, olha que coisa interessante. E todos os médicos, quando eles descobriram isso, eles pensaram, caramba, descobrimos a fórmula de emagrecer. É simples. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar a grelina do corpo e vai jogar bastante leptina, que a leptina é o hormônio da saciedade. Mesmo que você não esteja satisfeito, se o teu corpo liberar leptina, o que acontece? Você perde o apetite. Se você perde o apetite, você não come. Beleza, não é? Descobrimos a fórmula. Por que isso não deu certo? Porque olha que coisa interessante. Quando você está muito obeso, você tem muitas células adiposas, muita gordura, que é daí que sai a leptina. Então o que acontece com o gordo? Ele manda muita leptina. Ele tem muita leptina. Por que ele continua com fome? Porque ele tem tanta leptina, mas tanta leptina no corpo, que o corpo começa a ficar resistente à leptina. E quando ele fica resistente ao hormônio da saciedade, o que acontece? Ele tem um monte, mas os hormônios não conseguem se comunicar com o cérebro ou com o corpo, dizendo que está satisfeito. E aí o que acontece? Ele passa a ficar com fome o tempo todo, porque ele não tem o hormônio da saciedade, tem tanto hormônio da saciedade que ele está resistente. É como acontece com a pessoa que toma muito antibiótico, por exemplo, mesmo quando não precisa. O que acontece? A pessoa fica resistente.
Então, ou a pessoa, sei lá, ela toma um determinado remédio muitas vezes, sem precisar, ela fica resistente. Mesma coisa acontece com a leptina. Só que isso é uma coisa que pode ser revertido. Você pode, aos poucos, quebrar essa resistência à leptina e voltar a ter a sensação de saciedade. Agora, vamos lá. Vamos voltar ao que eu expliquei sobre os homens das cavernas lá atrás, para a gente entender essa questão da leptina e tudo mais. Gente, o homem, ele foi preparado para passar momentos grandes de jejum, porque a comida antigamente não era farta. Então, nosso organismo, ele foi preparado para isso. Agora que a gente não precisa fazer jejum, porque a gente tem comida aqui, se eu apertar o botão no meu telefone, chega alguma coisa do iFood. Então, não preciso me preocupar agora com a alimentação. Tranquilo. Só que, algum tempo atrás, o que aconteceu? Você não tinha essa comida. Então, veja bem, olha que coisa interessante. Como você não tinha comida em excesso, a grelina, que é o hormônio da fome, se mantinha baixo. Quer ver você produzir isso de forma natural? Gente, quem já fez jejum aqui? Seja um jejum espiritual, religioso, seja para fazer alguma dieta, quem fez jejum, por qualquer que seja o motivo, vai confirmar isso. O que acontece? Primeiro dia do jejum, você está faminto. Parece que você quer comer a parede. No segundo dia, você já está legalzinho, você sente fome, mas no terceiro dia você não tem mais apetite. No terceiro dia você não tem mais fome. O que acontece? Como você começa a ficar um período sem comer, o que acontece? A grelina diminui. E você passa a não ter grelina. Então, nesse período, do terceiro dia em diante, você pode ficar vários dias sem comer e você não vai ter fome. E aí o que acontece? Você começa a entrar em cetose. Eu já vou explicar melhor o que é a cetose, tá? Mas a cetose é quando a gente começa a gastar a energia do corpo. Tem várias formas da gente saber, com certeza, se a gente está entrando em cetose ou não. Uma delas, a mais simples, é você ir na farmácia e comprar um medidor de cetose, que é bem parecido com um medidor de glicemia, né, insulina. Então, o que você faz? Você dá uma furadinha no dedo, bota lá e ele vai te dizer com precisão se você está em cetose, não está, o quanto você está queimando gordura, o quanto você não está. Excelente. Mas tem outras formas que eu vou estar ensinando, como por exemplo, quando você começa a ficar com baixo bem-humorado, você está fazendo cetose. Quando você começa a ficar com boca seca, com uma vontade de beber água o tempo todo, você está entrando em cetose. Então, são várias coisas que dá para você perceber. Você começa a ir muito no banheiro, fazer xixi mais vezes do que você fazia. Deixa eu ver, alguém está perguntando aqui. Já fiz sem querer, mas eu estava focada no trabalho. Fiquei até o jantar com um pão e meio e café e leite. Durandal, isso que você falou, tá, é muito comum. A pessoa começa a entrar nessa questão do jejum, e aí depois, com o tempo de dieta, a grelina desce tanto que você começa a pular a refeição. Caramba, até esqueci de almoçar. Ah, deixa pra lá. Caramba, eu nem jantei nada. Porque a grelina vai diminuindo. E como é que a gente faz para favorecer a leptina? Voltar a se alimentar bem. O que é se alimentar bem? É você comer um carboidrato bom, é você comer uma comida rica em fibras, é você comer bastante proteína. Ah, mas eu sou vegano. Não tem problema, tem muita proteína vegetal. Tá? Então, isso aí não é problema. E aí, a gente entra na questão também psicológica. Vamos ver se esse quadro vai dar, espero que esse aqui dê para vocês verem bem. Tá? De qualquer forma, se não der para vocês enxergarem, aqui está, né, a mulher magra e aqui está a mulher, é a mesma mulher depois da dieta. Claro, né? Normalmente o que a gente faz? O antes e o depois. Por que eu coloquei aqui o você de agora e o você do futuro? Porque isso aqui tem a ver com a questão psicológica nossa para emagrecer. Deixa eu ver o que o Durandal comentou. Mas quando a minha mãe me avisou da hora, eu senti fome. Isso acontece. Porque na verdade, Durandal, quando a sua mãe avisou da questão da fome, você lembrou da fome, você sentiu o cheiro, teve algum estímulo, e aí você forçou a liberação da grelina. E aí você ficou com fome. Tá? Então vamos lá. Por que eu botei aqui? Essa aqui é você do agora e essa aqui é você do futuro. É estranho, né? Porque o ideal, ainda mais que a gente falando de dieta, deveria ser o contrário. Primeiro, porque a gente tem que pensar o seguinte. A gente, quando fala em dieta, a gente está falando da satisfação a longo prazo. A gente não está falando da satisfação agora. Eu não vou fazer dieta hoje para emagrecer amanhã. Isso não existe.
eu vou fazer dieta hoje para ao longo do tempo ir emagrecendo. Então, gente, o que acontece? Aqui é o você do agora, tá? E eu quero que vocês entendam que a única amiga que vocês têm, a única pessoa que vai te ajudar, a única pessoa magra é você do agora, não é você do futuro. Entendeu? Então, gente, a você do agora é tua amiga. Quem é a tua amiga magra? É o você do agora. O você do futuro é a vaca que quer te engordar. A você do futuro é tua inimiga. A você do futuro quer te ver cada vez mais gorda. Tá, como é que funciona isso na prática? É mais ou menos assim. Quando alguém pergunta pra você, quando é que você vai começar a dieta? E você responde, eu vou começar a dieta amanhã. Eu vou começar a dieta segunda-feira. Eu vou começar a dieta depois do Natal, depois do Ano Novo, depois da Páscoa, depois do Carnaval, depois do meu aniversário. Depois... É a vaca que está falando. Essa é a você do futuro. Quando só tem um momento para você fazer dieta, não existe outro momento. Se você quiser fazer dieta, o único momento para você fazer dieta é agora. Então, gente, vamos esquecer a vaca. Quando é que você tem que ser magra? Agora. Quando é que você tem que emagrecer? Agora. Não é no futuro. Você não vai estar magra no futuro. Você vai começar a ficar magra agora. Se você começar a fazer dieta agora, amanhã você já está magra. Claro, sei lá, 300 gramas mais magra. Mas é isso, você emagrece agora, você não emagrece no futuro. Esquece essa perspectiva, entendeu? Então, gente, para vocês que querem iniciar o programa, faço essa pergunta para vocês. Quando vocês vão começar a dieta? A resposta correta é agora. E deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Eu sei que vocês estão vendo aqui, e eu não vou ser hipócrita, eu estou um pouco acima do peso, mas eu já emagreci 15 quilos. Gente, eu estava pesando 114 quilos e hoje eu peso 98 quilos. Tá? E eu perdi esse peso todo em aproximadamente 1 mês e meio. Tá, tudo bem, realmente no início a gente perde peso mais rápido, é verdade, mas eu estou seguindo o programa, e a ideia do programa é você sentir bem-estar ao longo da dieta, é você se sentir bem, é você se sentir satisfeito, é você se sentir feliz, e não achar que está sofrendo, ai meu Deus, que tortura, tá emagrecendo. Não é nada disso não. Deixa eu ver. A Mari perguntou, por que engordamos mais rápido do que emagrecemos? E aí é que está uma questão. Se você tiver esse conhecimento, por exemplo, fizer um jejum, por isso que a dieta que está funcionando melhor hoje em dia é do jejum intermitente. Por que o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele simula o que o nosso corpo está preparado para fazer, que é passar longos períodos sem comer. Isso seria o natural do ser humano. Não é natural para a gente comer 3, 4 vezes por dia. Mas é aquelas pessoas que comem e não engordam. Essas pessoas são as pessoas que já se adaptaram, são raras, tá? Gente, são raras essas pessoas. Eu sei que todo mundo morre de inveja delas, mas são raras. Essas pessoas já se adaptaram a um novo estilo de vida, de comer o tempo todo. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas vive, digamos, o organismo ainda é o mesmo organismo da Idade das Pedras. A gente não evolui assim no nosso organismo. A gente pode criar televisão, rádio de uma hora para outra. Agora, o nosso organismo, ele leva, às vezes, milhares de anos para se adaptar a um novo contexto. Tá? E por isso que essas pessoas que comem e nunca engordam são minoria. E são bem minoria, vocês sabem disso. Tá? Então, a Mari está perguntando, né, por que engordamos mais rápido do que emagrecemos? Na verdade, se você fizer o que eu estou falando, você vai emagrecer mais rápido do que vai engordar. O jejum intermitente é uma prova disso. Se você fizer o jejum, o que vai acontecer? No terceiro dia, você não está mais com fome. E aí fica muito mais fácil não comer, porque parece que você nem precisa comer. Gente, olha só, o jejum, a dieta do jejum intermitente não é a dieta da jiboia. Tem gente que confunde. O que é a dieta da jiboia? É a seguinte, a pessoa passa 3 dias sem comer e quando come tudo. Engole tudo. Não é a dieta da jiboia, gente. Tá? Só para deixar bem claro. Tá? Quando você volta a comer, né, digamos assim, o carboidrato puro, você volta a comer uma proteína. E gente, a ideia não é passar fome. Inclusive, dentro do programa, eu vou sugerir várias receitas para vocês poderem continuar comendo de tudo. Continuar comendo churrasco, pizza, cachorro-quente, mas claro, um cachorro-quente mais natural, mais saudável, mas que tem o mesmo gosto do cachorro-quente normal. Né? Por exemplo, eu vou ensinar uma receita para vocês
e eu vou postando, em cachorro-quente, um cachorro-quente completão, podrão, está numa média de 600 calorias. Eu vou ensinar vocês a fazer um cachorro-quente, vai durar mais de menos de 100 calorias, tá? Vou ensinar para vocês. Até porque, por exemplo, algumas das coisas do cachorro-quente, que é tomate, cebola, tem baixíssima caloria. Né? Então você pode fazer um bom molho, por exemplo, né? Sem colocar determinadas coisas, vai ficar com gosto de cachorro-quente, vai ficar gostoso e não vai ter quase nenhuma caloria. Mas eu vou chegar nesse ponto depois. Tá? Mas enfim, Maris, na verdade, essa é uma questão. A gente até tem facilidade para emagrecer. Se a gente volta ao estilo de vida que ele deveria ter, a gente emagrece rápido. Outra questão, exercício físico, óbvio, a gente hoje em dia está sedentário. Se eu quiser ir daqui até um outro bairro, eu vou de Uber. Eu toco a perna e vou de Uber. Quando nossos antepassados, e quando eu estou falando antepassado, eu estou falando de gente de 50 anos, tá? Há 50 anos atrás. Eles andavam, sei lá, eu estou no Rio de Janeiro, então vou usar a referência do Rio de Janeiro. Do Meia na Madureira, de Copacabana a Ipanema, era normal andar essas distâncias, que hoje a gente considera muito. Ou tem gente que considera andar 2 km muito. Gente, se anda 2 km em 15 minutos. Não é uma grande distância. Mas tem gente que pega Uber para andar 2 km hoje em dia. Então, uma certa mudança de hábito vai ajudar. Então, para finalizar aqui, gente, esquece a vaca, que é você do futuro. Você só pode confiar no você do agora. Quando é que você vai ficar magra? Agora. Quando é que você vai começar a dieta? Agora. Gente, é agora, tá? Aí eu vou dar algumas sugestões para vocês. Uma das sugestões é a questão da regra dos 20 segundos. Isso aí é para a gente começar a trabalhar a nossa mente ao nosso favor. O que é a regra dos 20 segundos? A regra dos 20 segundos é a seguinte. A gente tem muito mais facilidade para fazer as coisas se a gente já tiver adiantado um pouquinho, que seja 20 segundos, tá? Do que as outras coisas que a gente tem que começar do início. Então vamos lá. Você precisa fazer exercício, você precisa ir para a academia amanhã. O que você faz? Você já deixa toda a roupinha da academia do ladinho ali. O tênis, a camisa, a roupa. O que vai acontecer? O fato de você já ter a roupa ali separada vai fazer com que você tenha mais facilidade para poder ir para a academia. Eu tive um paciente, quando eu falei isso, ele nunca mais faltou à academia. Sabe o que ele fazia? Ele dormia com a roupa da academia. Então ele só acordava, escovava os dentes e ia para a academia. O fato dele não ter que ter o trabalho de se vestir já fazia com que ele ganhasse mais vontade. A mesma coisa acontece pelo contrário. Se você atrapalhar ou dar um trabalho de mais 20 segundos para fazer alguma coisa, as chances de você fazer aquilo também são maiores. Por exemplo, se você você fica muito tempo assistindo Netflix quando você deveria estar fazendo exercício ou qualquer outra coisa. Pega a pilha do controle remoto e bota em outro canto. Não precisa ser muito longe não. O fato de você ter que pegar o controle remoto, ir lá, botar a pilha, né? A chance de você tá ligando a TV ou assistindo a série vai ser bem menor. Tá? Então essa é uma dica que eu dou para vocês. A outra dica é a questão do efeito Tetris. O que é o efeito Tetris? Gente, não sei se vocês lembram, tinha um jogo antigo que se chamava Tetris. Peraí, tem gente fazendo pergunta aqui. Monique, eu tive chikungunya, Covid e desenvolvi artrite reumatoide. Puxa, e emagrecer é necessário para continuar vivendo com qualidade. Moniquinha, né? Que tá aqui. Olha, no programa a gente vai trabalhar uma série de coisas. Hoje eu estou fazendo aqui, isso é uma apresentação, e por causa de estar estourado, eu até vou montar outra apresentação para vocês poderem ver as imagens. Mas se você quiser receber a imagem, entra em contato comigo no direct ou no meu WhatsApp, eu mando esse PDF para vocês sem problema nenhum, tá? Para vocês poderem ver bem a imagem. Tá? Deixa eu ver, quem mais comentou aqui? Doutor Arthur Pereira, a Jéssica Pereira. Minha família e eu estamos aqui acompanhando sua live. Qual o melhor horário para fazer o jejum intermitente? Olha só, tem vários tipos de jejum intermitente. Inclusive, ao longo do programa, eu sou psicólogo, a gente vai ter também uma nutricionista para poder estar ajustando tudo isso, tanto a questão psicológica quanto a questão nutricional. Mas, gente, isso depende da pessoa. Tem jejum intermitente de 12 horas, de 16 horas, de 24 horas, de 48 horas. Então, isso aí vai de pessoa para pessoa. Por isso que é muito importante a gente estar trabalhando a sua questão, a sua individualidade, o seu dia a dia. Entender por que você come.
Porque você está nervoso? Porque você está ansioso? Você come quando está triste? Então, entender isso tudo vai ajudar a gente a criar uma mudança de hábito que vai funcionar para você. Eu não consigo emagrecer porque eu não consigo deixar de comer besteira. Então, vamos continuar comendo besteira. Ou comendo menos, ou adaptando as besteiras, como eu falei. Ao longo do programa, eu vou passar várias dietas para vocês poderem continuar comendo tudo que vocês gostam, só que tirando o carboidrato processado, tirando digamos assim, esse carboidrato que gera fome, aumentando a leptina, que gera saciedade, aumentando também outras substâncias que também geram a saciedade. Então, é um jogo onde vocês vão ter o mesmo sabor, diferente. Mas aí entra aquela questão, a gente vai precisar aprender a preparar a nossa própria comida. Isso vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Não, tem comida, gente, que vocês fazem em 5 minutos. Vou ensinar para vocês, tá bom? A Mari falando, o metabolismo de uma pessoa influencia no emagrecimento? Claro que influencia, óbvio, tem gente que tem um metabolismo aceleradíssimo, como essas pessoas que já se adaptaram, tem gente que tem metabolismo mais lento. Entretanto, existem vários mecanismos para a gente aumentar a velocidade do metabolismo, aumentar a cetose, né? Como, por exemplo, o jejum aumenta tanto. Gente, olha só o jejum. Olha, veja bem, uma coisa interessante que eu acho que nunca contaram para vocês, tá? Quando a gente come pouco, vai comendo pouco hoje, pouco amanhã, de 3, 9, comendo pouco. O que acontece com o nosso organismo? Nosso organismo pensa, caramba, está entrando pouca comida. Segura a gordura. Não deixa a gordura queimar, não. Então o que ele prefere? Ele prefere queimar músculo. Por que ele queima músculo? Para manter a reserva de gordura. Só que, por incrível que pareça, quando você passa longos períodos de jejum, o corpo entra em cetose mais rápido. A grelina diminui, a leptina aumenta e ele chega, não queima gordura, porque ele está precisando de... Não tem nada aqui, a gente vai precisar de elementos, né, de energia. Então a gente começa a queimar gordura. Então tem vários artifícios que a gente pode fazer para estar acelerando o nosso metabolismo, sim. Quer ver uma outra coisa que acelera muito o metabolismo e não custa nada? Beber água. Se vocês bebem muita água, vocês aceleram muito o metabolismo. E claro, o mais óbvio, fazer qualquer tipo de atividade física. Aí, gente, entra aquela questão, qual é o ideal? Fazer uma atividade física que te dê prazer. Você gosta de fazer atividade? Você gosta de dançar? Vai dançar. Você gosta de lutar? Vai lutar. Você gosta de andar de bicicleta? Compra uma bicicleta. Não precisa ir para academia, porque a academia é chata. Eu não sei que você goste. Mas pensa numa atividade física que você gosta. Se você gosta de dançar e não tem academia para ir. Caramba, você fica uma parte do tempo sozinho? Liga uma música em casa, quando fizer faxina, vai faxina dançando. Ou dança em casa sozinha. Qual é o problema? Ninguém está te vendo. Né? E se o marido não estiver vendo você na sua mente, já vai ser legal, já faz outra atividade física junto com aquela. Então vamos lá, né? Voltando, né? A questão do efeito Tetris. O que é o efeito Tetris? Não sei se vocês lembram, mas existia um joguinho antigo que se chamava Tetris, que era, você ia empilhando quadradinhos. Tá? O que é exatamente o efeito Tetris? Foi percebido que a pessoa, quando ela jogava muito esse jogo, quando eu jogar muito, mais de 3 dias jogando, ela começava a sonhar com quadradinhos se encaixando. Tudo que ela via quadradinhos se encaixando. Então, a perspectiva dela era uma perspectiva Tetris. Então, o efeito Tetris significa que a gente pode moldar a forma como a gente vê o mundo. Olha que legal! Como é que isso pode nos ajudar? Veja bem, a maioria das pessoas pensa na dieta como sofrimento. Ai meu Deus, que sofrimento, eu vou começar a dieta agora, então vai ser sofrível, vai ser amargurante, eu vou passar fome. Essa é uma visão de vida. Você pode aprender a ter outra visão de vida. Caramba, emagrecendo, vou ficar mais disposto, vou ficar mais feliz, vou ficar mais bonita, vou ficar mais rejuvenescida. Olha que legal. Então você pode transformar a forma como você vê. E se de tanto você bater nessa tecla, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a ver a vida dessa forma. Olha que legal. Entendeu? Então, gente, isso é muito bacana. Isso é um poder que a gente tem. E eu quero ensinar vocês a moldar a forma como vocês veem a vida, as comidas, tá? Outra questão, né? A questão da satisfação, otimismo. Quanto mais feliz você tiver, quanto mais satisfeito você tiver, mais fácil vai ser para você fazer a dieta. O que significa isso, gente? É que tem gente que, eu vou viajar, mas só depois que eu estiver magra.
Ah, eu vou para a piscina, mas só depois que eu estiver magra. Eu vou para a praia, mas só depois que eu estiver magra. Eu vou sair mais com as minhas amigas, só depois quando eu estiver magra. Gente, tá tudo errado. Quanto mais você fizer as coisas que você gosta, mais dopamina você vai ter. Quanto mais dopamina você vai ter, menos dopamina você vai precisar dos alimentos. E quanto mais feliz você tiver, mais força de vontade você tem para continuar fazendo a dieta. Então a ideia é o seguinte, sabe aquela vida que você sonha ter o dia que você emagrecer? Começa a ter essa vida agora. Isso vai te dar muito, mas muito mais força para você conseguir manter a sua dieta. Tá? Aí entra a questão do teste do marshmallow. Tá? Gente, o que é o teste do marshmallow? No início dos anos 80, eles fizeram a seguinte experiência. Tá? Eles colocaram um marshmallow na frente de cada criança. E aí eles viraram para a criança e falaram o seguinte. Essa imagem ficou bem melhor para ver. O que eles fizeram? Eles chegaram para a criança e falaram assim, olha só, se você conseguir esperar, né, por 5 minutos e não comer esse marshmallow, quando eu voltar te dou mais 2 marshmallows. Tá? Algumas crianças comeram marshmallow, não aguentaram esperar 5 minutos, algumas crianças esperaram e ganharam mais 2 marshmallows. Tá? Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é o seguinte, depois de alguns anos, eles voltaram a procurar essas crianças. Se vocês quiserem, tem essa pesquisa na internet, é fácil de encontrar. Só botar o teste do marshmallow, vocês encontram. E a todas as crianças que conseguiram esperar os 5 minutos para depois comer mais 2 marshmallows, foram as crianças, né, que se tornaram adultos mais felizes, mais prósperos, mais bem-sucedidos. Tá, o que significa isso? Qual é a conclusão do teste do marshmallow? A conclusão é a seguinte, se você conseguir se sacrificar agora pelo bem maior amanhã, o que vai acontecer? Você vai ter mais sucesso. Tudo que você precisa, que você consegue se sacrificar hoje, vai ter um efeito melhor no futuro. Exemplo, você quer passar a ganhar 30 mil reais, né, trabalhando no serviço público. Você vai precisar sacrificar o seu presente agora estudando. E você vai precisar estudar muito para conseguir isso. Esse estudar muito, gente, é o quê? É um sacrifício. Você vai deixar de ir para a praia, de visitar amigos, de sair de noite. De repente você vai pegar um sábado e fazer um simulado, uma prova. E aí o que acontece? Só que depois você vai ganhar 30 mil pro resto da vida. Então o sacrifício que você fez por 1 ou 2 anos te gerou um bem maior, uma qualidade maior, muito maior no futuro. Exatamente o que acontece quando você junta dinheiro. Hoje, de repente, você está abrindo um monte no McDonald's, mas amanhã, de repente, você está conseguindo ir para Nova York, comprar uma casa ou um carro novo. Por quê? Porque você sacrificou aquele dinheiro hoje em prol de alguma coisa melhor no futuro. Então, gente, essa é uma outra questão em relação a emagrecer. Gente, tudo na vida gera dor. Tudo. Todas as escolhas são difíceis. Tá? Por exemplo, ficar cheio de dívida para pagar é difícil. Economizar é difícil. Mas qual difícil você vai escolher? Ser gordo é difícil. Fazer exercício, se esforçar para emagrecer é difícil. Qual difícil você vai escolher? Então, gente, nada é fácil. A situação de estar obeso, acima do peso, é difícil. A situação de você emagrecer, de fazer dieta, é difícil também. Mas a ideia aqui é que a gente consiga trabalhar para que não seja realmente um verdadeiro sacrifício, que a gente possa usar o conhecimento, como o conhecimento de leptina, o conhecimento da cetose, o conhecimento da grelina, a nosso favor. Como é que a gente faz para mudar esses hormônios? Tem jeito, alimentação, estilo de vida, tudo isso muda a forma como esses hormônios se comportam. E você mudando a forma como esses hormônios se comportam, você emagrece. E aí o que acontece? Você vai adaptar o conhecimento, né, psicológico e o conhecimento do seu próprio organismo em prol do seu dia a dia, de como você vive, como você vai emagrecer. E aí entra uma outra questão que é a seguinte, gente. Para a gente poder emagrecer, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter objetivo. A Mel comentou principalmente que leva a uma comorbidade. Exatamente. Né? Eu estava com obesidade grau 2, agora já melhorei bastante, já saí daquela obesidade
mais perversa. E olha, gente, junto com vocês, eu vou estar trabalhando no programa também. Eu já estou trabalhando no programa, vou continuar trabalhando. E a minha ideia é que eu faço uma live dessa uma vez por mês, né? E cada vez no mês eu esteja cada vez mais magro, né? Então vamos lá. Sobre a questão do método SMART, como eu falei, eu vou mandar isso aqui, é só vocês me pedirem, eu mando esse material em PDF para vocês, tá? E eu vou montar esse material mais escuro para fazer uma outra live. Mas o que é a técnica SMART? Veja, gente, todo mundo pode emagrecer, todo mundo, desde que siga alguns critérios. Então, pensa bem, cada um de vocês, quantos quilos você gostaria de estar mais magra? Imagina aí, né? Todo mundo sabe a conta, 15, 20, 10, não sei. Beleza. Mas se você sabe quanto você quer emagrecer somente, você não criou um objetivo. Para você criar um objetivo, primeiro, ele precisa ser específico. Específico é, eu quero perder exatamente 15 quilos. Específico. Mensurável. Você precisa saber que passos você precisa alcançar, realizar para perder. Então, eu preciso fazer exercício, eu preciso mudar a minha rotina. E olha, gente, às vezes, eu vou contar uma coisa para vocês. Teve um paciente meu que ele todo dia comia 2 coxinhas de um lugar lá, que a coxinha era enorme, era banhada na gordura, mas segundo ele, era deliciosa. E não duvido, até porque um excesso de carboidrato processado, né, deve gerar muita dopamina. Então ele devia achar uma delícia aquilo ali. E aí o que acontece? Ele falava, quando eu passo na frente, não consigo resistir. Sabe o que a gente combinou? Vamos fazer o seguinte, quando você for para o trabalho, você dá a volta no quarteirão. Além de andar mais, você não vai passar mais na frente. Gente, só isso fez ele perder 5 quilos em um mês. Só essa mudança. Claro que lá ele já tomava também uma Coca-Cola. E, gente, falando em Coca-Cola, ainda bem que eu lembrei, Coca-Cola ou os demais refrigerantes são carboidrato processado da mais alta quantidade de carboidrato que se digere rápido, de açúcar, de tudo que engorda, que aumenta o apetite. Porque o problema é que esses carboidratos, além de engordar, aumentam o apetite. Refrigerante vai dar vontade de você beber mais refrigerante. Só que ao contrário da água, que vai te saciar e aumentar o seu metabolismo, o refrigerante ele não vai te saciar, porque ele é doce, então você vai ter... Gente, é só você ver, às vezes você está com sede, você bebe 1 ou 2 copos de água e já passou sede. Agora, se for 2 litros de refrigerante, tem pessoa que bebe 2 litros de refrigerante sozinha. Por quê? Porque, primeiro, o refrigerante não promoveu a saciedade, o refrigerante te encheu de carboidrato, aumentou o teu apetite, aumentou a sua insulina e ainda fez com que o teu metabolismo ficasse mais lento. Quer dizer, é a bebida dos infernos, o refrigerante. Aboliu o refrigerante. O diet, a Moniquinha está perguntando aqui. Gente, o diet é um veneno ainda pior do que o refrigerante normal. Porque veja bem, gente, o diet ele não foi feito para emagrecer. Acaba com isso, gente. O diet foi feito para que diabético possa beber refrigerante. Essa é a ideia. Não bastava matar as pessoas normais, querem matar os diabéticos também. Então o que eles fazem? Primeiro, vamos pegar um refrigerante normal. O que ele faz? Ele substitui o açúcar pelo adoçante. Aí gera um gosto amargo. Aí eles botam um composto químico para não deixar o refrigerante tão amargo. Aí o que acontece? A bebida ela começa a ficar, digamos, uma Coca-Cola. Se você deixar só isso, ficaria, né, a Coca-Cola normal. Em cima branco, igual água, e embaixo preto. Para não ficar com essa aparência esquisita, eles botam um outro composto químico para que ele fique, as bolhas e tudo fiquem oscilando. Ou seja, é tanto mais química. Além de você continuar tendo aquele carboidrato todo, só não tem açúcar, né? Ele é tão mais químico que ainda faz outros males piores. Então, refrigerante nenhum, né? Seria o ideal. O ideal é que a gente tome sucos naturais. Gente, o suco é uma delícia. Por que se apegar tanto a refrigerante? Você não pode ver refrigerante. Suco, gente, suco de laranja, suco de manga, é uma delícia. Bom, então vamos lá. Mas voltando, né? De alcançável, ou seja, o seu objetivo tem que ser alcançável. Quero perder 20 quilos. Chuchu, beleza. Legal, 20 quilos em 3 dias. Não é alcançável, pelo amor de Deus. Né? Eu quero perder 20 quilos em 6 meses. Ficou mais provável. Então tem que ser alcançável. Realista, né?
Ah, não, eu vou entrar na academia hoje. Não, não é assim. É temporal. Gente, você precisa... o perguntaram do shopping, eu vou falar do shopping. Legal. Gente, vocês precisam ter uma data. Quando você vai estar 20 quilos mais magro? Quando você vai estar 10 quilos mais magro? Você precisa saber, gente. Porque se você não tiver uma data para quando você quer estar mais magro, você não criou um objetivo. E, gente, o objetivo tem que começar agora. Aí entra aqui, né? O Felipe perguntou, e o shopping? Então, veja bem, o shopping, qual é o problema? O shopping é carboidrato. Primeiro é carboidrato, né? Segundo problema do shopping, né? E é um carboidrato meio que processado. Ele é até fermentado, ele é até melhor do que o outro. Por exemplo, aquele vinho doce, né? Que é o vinho suave, que a gente chama. Vinho suave não existe. É vinho com açúcar. Tá? Então aquilo ali para igualar é uma porcaria, tá? Um vinho seco é melhor. Mas vamos lá, qual é o problema da cerveja? Tá? A cerveja, a primeira que a cerveja é carboidrato. Ah, mas eu não posso tomar cerveja? Qual é o problema da cerveja? É que eu duvido, Felipe, que você chegue num lugar e tome um chopp. Eu duvido. Tu toma 1, 2, 3, aí depois você já tomou 3, você já vai perdendo o freio. Ah, já traz aí um petisco de não sei o quê, já traz aí uma rodelinha de batata frita e pronto. Já se foi adiante. Além de que, normalmente, você precisa tomar, sei lá, umas 10 chopes para começar a ficar legalzão. Enquanto que uma bebida destilada, às vezes 1, 2 copos, você já está legalzão. E como a pessoa muitas vezes bebe para ficar legalzão, ela vai beber chopp pra caramba. Se tiver bate-papo, então ela nem vai saber. Caraca, vê a conta. Eu tomei 15 chopes, eu tomei 20 chopes. Cara, você toma um monte de proteína, de carboidrato, tu vai fazer o teu fígado trabalhar pra caramba, e o ideal é que o teu fígado ajude a eliminar a gordura. Se você toma muito álcool, o teu fígado vai ficar sobrecarregado, quando ele poderia estar quebrando as moléculas de gordura, enfim. O ideal, nunca mais vou beber. Não, gente, vamos beber com moderação, vamos passar a beber tipo, em ocasiões mais especiais. Não é todo dia que tem uma ocasião especial, né? Então, é mais ou menos isso, né? É a gente estar se doutrinando. Então, gente, qual é a minha ideia, qual é a minha sugestão aqui? Já comecem a preparar o seu plano de ação. Gente, quantos quilos vocês querem perder? Quando vocês querem estar mais magros? Tá? E aí entra aquela questão do programa. Então, qual é o programa que eu estou propondo aqui? A ideia aqui, né, e aí eu estou incluído nesse programa também, mas a ideia do programa é assim. Primeiro, dar um suporte para todo mundo, um suporte psicológico e nutricional, entender como é que é o seu dia a dia, começar a trabalhar os nossos objetivos, as nossas metas. Eu não bebo muito, no máximo 3 final de semana. Legal, você está indo bem, tá bom. É que tem gente que 3, né, tá começando. 3 chopps está começando, né? Então, qual é a proposta do projeto, gente? Então, a proposta do projeto é a seguinte. Primeiro, nós vamos fazer encontros semanais para estar conversando com cada um de vocês através do Google Meet. Então, é online, né, a conversa online, para saber quais são as dificuldades. Eu não consigo deixar de comer determinada coisa. Toda noite eu quero comer muito. Meu marido traz não sei o que, pizza, e eu acabo dando o que comer. Então a gente vai descobrir tudo, como é que é o teu dia a dia, o que está fazendo você comer muito para a gente trabalhar. Segundo, às vezes uma coisa que a gente vai ensinar para você vai servir para outras pessoas do grupo que estão ali ouvindo. Todos esses encontros vão ser gravados para que quem não participou possa aprender com esses encontros. A gente vai passar exercícios para que você aprenda a emagrecer, exercícios de cada dia, né? Exercícios que eu digo psicológicos, de meta e tudo mais, e a gente vai acompanhar as metas pequenas. Porque, por exemplo, vamos lá, digamos que o teu plano é emagrecer 20 quilos em 6 meses. Isso significa uma média de 2 quilos por mês, uma média de meio quilo por semana. Então toda semana a gente vai se pesando. Você perdeu aquele meio quilo, perdeu 1 quilo a mês e meio, então a gente sabe que você está indo na meta. A gente vai acompanhar, e todo o grupo vai, digamos assim, comemorar cada uma das vitórias que a gente tiver, juntos. A gente também vai ter um suporte no WhatsApp. Por exemplo, eu prometo responder o mais rápido que eu puder, mas vai criar um grupo só das pessoas que estão fazendo o projeto,
E aí dentro do grupo, por exemplo, alguém tem uma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, alguém não está conseguindo assistir, ou então chegou, está na frente ali uma, gente, me ajuda, eu estou com uma vontade de comer a pizza, o que eu faço? O que eu penso para não comer essa pizza? Quem estiver lá responde, se eu estiver lá eu respondo também. Então a gente vai trabalhar uma ajuda mútua, a gente vai trabalhar com especialistas, a gente vai trabalhar técnicas, cada dia a gente vai trabalhar uma técnica psicológica diferente, e isso tudo, gente, por apenas R$50 por mês. A ideia aqui é realmente uma ajuda de custo mesmo, não é um valor para que, digamos assim, caro, né? Um programa de emagrecimento custa bem mais caro. A ideia aqui é proporcionar uma coisa muito acessível, que a gente possa ajudar todo mundo e que a gente possa ir se ajudando também, tá bom? Bom, gente, eu já estou finalizando a live, então eu queria saber se alguém tem mais algum tipo de pergunta, e aí eu vou estar respondendo aqui a pergunta de vocês, tá bom? Se ninguém tiver mais pergunta, eu encerro a live, tá? E eu prometo, como eu falei, quem quiser o material, eu mando o material para vocês terem esse material aqui que eu mandei hoje, e vou montar uma outra live com um material mais escuro aqui, menos estourado, tá bom? Então, gente, alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a live? Bem, gente, então, bom, eu vou finalizando aqui. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui na live, tá? Eu realmente peço desculpas pelo slide, né? Eu fiz o teste, mas eu fiz o teste durante o dia, e durante o dia a imagem não estava tão estourada quanto estava agora, né? À noite eu não sabia. Eu vou montar uma outra, tá? E eu vou estar disponibilizando essa live, vai ficar aqui para vocês poderem estar vendo. E quem quiser saber mais sobre o programa, e olha, esse programa, o grupo do programa começa amanhã. Então quem já quiser começar o programa hoje, já pensa o seguinte: eu estou de dieta agora. A dieta começou agora. Tá? Ah, mas eu acabei de sair de um rodízio de pizza. Não tem problema não. Agora começou. Quem quiser participar do programa, me procura no direct. Tem meu WhatsApp aí também. Ou quem já tiver meu contato no WhatsApp, entra em contato comigo, que eu vou estar fechando o grupo com o número de pessoas. E aí a gente vai acompanhando. Vamos ter um encontro por semana. Vamos ter conversas diárias no WhatsApp. Tá? E aí eu vou pedir para vocês. Vou pedir para cada um preencher uma fichinha pequena, tá, gente? Mas é tipo, idade, altura, quanto peso quer perder, em quanto tempo, para a gente começar a trabalhar esse tipo de coisa. Eu vou começar a descobrir como é que é o cotidiano de cada um, para a gente poder estar fazendo isso, tá bom? Gente, muito obrigado, né? Com a cerveja que engorda menos, né? Olha, procurem cervejas sem glúten, são as cervejas que engordam menos. Mas, gente, de qualquer forma, tem muito carboidrato. Então, o ideal mesmo era vocês diminuírem a cerveja, ou trocar cerveja por um destilado. Troca por um destilado, né? Priscila, obrigado, tá? Beleza, tá? Vocês fiquem à vontade. Gente, um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana, e que o nosso time, né, que o Brasil vença amanhã, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.